E aí, galerinha, tudo bem? Mais uma vez aqui, gravando essa nossa aula, né? Lembrando, sempre, continuação do conteúdo. Esse é o último bloco, lá no material, por exemplo, do extensivo, né, do PV1000, é o capítulo 4, mas ele é o último bloco envolvendo célula. Nós teremos o que aqui? Núcleo, né, com a divisão em duas aulas, depois divisão celular e gametogênese. Aí fecha esse bloco. Daqui nós teremos, né, nessa semana, essas duas aulas que envolvem núcleo, depois as aulas que envolvem mais quatro aulas que envolvem o restante do conteúdo. Então, daqui um mesinho a gente entra em genética, ok? Beleza? É mais ou menos isso. Perfeito? Então vamos lá. O que nós temos aqui nessa primeira parte? Módulo 27 do material do PV1000, dos extensivos, e módulo 15 do PV500. Lembrando que no PV500, os módulos, como são agregados, vai continuar no mesmo módulo a próxima aula, que vai falar de cromossomos. No PV1000 é módulo 27, núcleo e cromatina, módulo 28, cromossomos. Ok? Então vamos lá? Vamos passar adiante? Olha só. Aqui é só um breve histórico que fala. Deixa eu me puxar aqui um pouquinho para o cantinho, né? Para não atrapalhar vocês. Né? Eu não sou mais importante aqui, e sim o conteúdo e o teu estudo, né? Beleza? Vamos lá, eu vou separar aqui, acabei tocando no modo ali. Bom, não tem problema. Ó, quando a gente fala de núcleo, né? O termo núcleo, inicialmente, né? Vinha da palavra nux, né? Que depois, né, em analogia a uma semente, porque você olhava, até hoje você olha a microscopia eletrônica, a microscopia óptica, desculpa, e parece, sabe, sementinhas, né? Tipo quando você olha maracujá, tem a partezinha amarelinha e o pretinho. Então ali, só que na microscopia, como o corante mais usado, a hematoxilina e eosina, fica rosadinho, tá? Mas tranquilo. Né? Então, mas depois esse nome foi mantido no sentido de núcleo em termos de concentração, região central, região de comando. Robert Brown, chique, hein? Gostaram do inglês, hein? Robert Brown, conhecido popularmente como Robertinho Marrom, né? Esse senhor aqui, esse escocês, foi o primeiro a descrever essa estrutura, né? Dando nome a ela. Lembrando a vocês, de novo, né, que o nome foi mantido, apesar de não ter essa correlação aí, né, com o núcleo com semente de frutos, mas em sentido de comando, porque depois se descobriu, desculpa, que era uma região que tinha alguma coisa a ver com o comando da célula. Hoje nós sabemos por quê, né? Hoje você sabe por quê. Porque ali fica o DNA, ali ficam os genes da célula que vão comandar as funções e a vida dela. Tá? Então ela é o centro de comando. A ideia de centro geométrico também depois foi abandonado, porque começou a se verificar que em algumas células esse núcleo ficava na periferia e não na área central, tá? Mas o nome é mantido até hoje, como disse a vocês, no sentido de comando, né? E essa ideia de comando, de manutenção da vida, tem um experimento famoso, já caiu em vestibular, que é o experimento do Balbiani, tá? Italiano, que fez um experimento no século XIX, aonde ele pegou a ameba, tá? Inicialmente, e fez isso, ó, um corte, deixando uma parte com o núcleo e uma parte sem o núcleo. Esquece essa parte aqui por enquanto. Ele percebeu que a parte que manteve o núcleo se recuperou da lesão, se regenerou, né? E continuou viva. E a parte sem o núcleo degenerou e morreu. Depois ele fez o mesmo experimento, só que aí ele pegou uma outra ameba e fez o quê? Ele fez a fusão, a transferência celular, né, desse núcleo, digamos assim, ao fragmento que não tinha núcleo. E aí, diferente do experimento anterior, não morreu. Tá? Então, galerinha, nós temos aqui. Aqui está o resultado da sua busca. Desculpa, é que o meu celular tem mania de se falar sozinho, que eu não pedi a ajuda dele agora.
Ah, eu viro até irritado com a quarentena. Pois é, deixa meio louquinho, desculpa. Tá? Bom, olha lá, nós estamos então analisando esse experimento, que acabou mostrando que esse núcleo, mesmo no século XIX, sem saber para que ele servia, né, ou melhor, o que ele continha, se sabia que ele estava controlando a vida da célula. Perfeito? Depois, mais tarde, aí foi feita a descoberta do material genético, do DNA, e aí você sabe que se entendeu o porquê que ele é tão importante. Prova disso, por exemplo, nessa tela aqui, ó, você tem um leucócito, você tem uma célula muscular e você tem hemácia. Veja bem, as hemácias duram no máximo 120 dias, no nosso caso, porque elas são células anucleadas. Sem o núcleo, essas células não conseguem renovar síntese proteica, essas células não conseguem, por exemplo, manter as suas funções por muito tempo, perfeito? É claro, a gente sabe que o leucócito também não dura muito, alguns leucócitos, principalmente neutrófilos, ele está sempre em combate. Mas, por exemplo, células de memória que derivam do linfócito B podem durar vários anos aí, tá? Veja bem, essa tela é só para mostrar o seguinte: as células podem ser uninucleadas, um único núcleo, apesar desse aqui ter esse formato meio lobular, né, como acontece em muitos leucócitos do grupo dos neutrófilos, né, mais um núcleo só. Mas, por exemplo, uma célula muscular, uma fibra muscular estriada esquelética, ela tem vários núcleos. E veja bem, ó, periféricos, eles não são centrais porque boa parte do citoplasma é tomado pelas miofibrilas, nós vamos falar disso depois, que são conjuntos proteicos que formam as unidades de contração de uma célula muscular. E aqui uma hemácia anucleada. Então, cuidado, a célula pode ter um único núcleo, pode ter vários, pode ser multi ou plurinucleada ou ser anucleada. Gente, ser anucleada, como essa célula tem organelas internas que não estão presentes numa procariótica, ela não é, pelo amor de Deus, uma célula procariótica. Ela realmente não possui nada de núcleo. A célula procariótica tem um material genético, então ela tem o que alguns consideram como um núcleo não organizado ou não individualizado. A gente já discutiu isso lá no início da citologia, ok? Vamos tocar adiante? Olha só. O que eles podem cobrar de vocês? O que forma esse núcleo no eucarionte, né? Então, primeiro, nós estamos falando aqui de uma célula eucariótica, perfeito? Cariótica. Mas o mais importante é que ela está em um período do seu ciclo de vida, seu ciclo celular chamado interfase ou interfase. Vila não lembra o que é isso. Bom, é o período em que a célula está em alta atividade metabólica e não está em divisão celular. Perfeito? Isso é muito importante de entender. Então é nesse momento que você vai reconhecer os componentes desse núcleo. Então lembra bem, um núcleo eucariótico em interfase é composto por quais estruturas? Então vamos lá, né? Nós vamos ter primeiro o envelope nuclear. Vira tem outro nome? Tem. Esse envelope também era conhecido como envoltório ou carioteca. Então ainda pode aparecer sem problema nenhum como carioteca, mas muitos autores hoje preferem a expressão envelope nuclear. Além desse envelope nuclear, que nós vamos detalhar um pouco daqui a pouco ficou bom, né? Nós temos o poro nuclear, ele é considerado uma estrutura presente porque ele é importante, ele é muito estruturado, ele não é um mero buraquinho que está presente nessa carioteca. E é muito, muito maior, né, do que aqueles canais proteicos que existem na membrana plasmática, tá? Nós vamos ter também a cariolinfa ou nucleoplasma, ok? Por quê? Porque é similar a um citoplasma, mas nuclear. Galera, tem um dado aqui importante, ele é um pouquinho mais ácido do que o citoplasma normal, pela presença ali do DNA, que tem a sua origem a partir de doação do ácido fosfórico, PO4, né? Ele vai liberar fosfato para formar DNA. Mas aí tem que tomar um cuidado tremendo com uma coisa. Quando a gente fala de pH, é uma coisa. Quando a gente fala de reação a corantes, é outra bem diferente. Não entendi, Vila. Todo meio
ácido tende a reagir com corantes básicos. Todo meio básico tende a reagir com corantes ácidos. Então, quando eu digo que aqui é pH ácido, beleza. Mas quando eu falo quanto à reação a corantes, presta bem atenção no que eu vou colocar. Este núcleo, ele é uma estrutura basófila. Se você não entendeu, Vila. Olha só, filia de compatibilidade, de afinidade. Afinidade com corante básico, porque o pH é levemente ácido. Então, não caia nessa pegadinha. Se eu falo que uma estrutura é basófila, o seu pH é ácido e não básico. Se eu falo que uma estrutura é acidófila, o seu pH é básico e não ácido, porque o termo basofilia e acidofilia tem a ver com a reação ao corante, então toma cuidado com isso. Bom, além de mergulhado nessa cariolinfa, nós vamos encontrar a cromatina, que vai ser o nosso alvo principal. Essa cromatina nada mais é do que o DNA celular, tá? Em filamentos ali espalhado neste núcleo interfásico, perfeito? Porque depois, durante a divisão, esses filamentos de DNA tendem a compactar-se, condensar-se, formando os cromossomos típicos de uma divisão celular. E por último, o nucleolo, né? Esse nucleolo, que seria o núcleo do núcleo, nós vamos ver depois, ele, o verdadeiro nucleolo, é uma área de concentração de RNA-R. RNA ribossômico ou ribossomial, vamos entender o porquê daqui a pouquinho. Perfeito? Então, esses são os componentes que eu vou encontrar em um núcleo eucariótico durante a interfase, ok? Bom, deixa eu só olhar aqui o meu tempo. Meu celular não está colaborando comigo hoje, né? Celularzinho, beleza. Olha lá, aqui um detalhezinho, então, do envelope nuclear, da carioteca. Veja bem, ó, é uma dupla membrana. Isso que você está vendo aqui, ó, é a membrana, mesma constituição, bicamada fosfolipídica. A diferença em relação à membrana plasmática celular é que aqui não existem os canais proteicos intercalados ao longo dela. Essa bicamada, essa dupla, melhor dizendo, essa dupla membrana formada cada uma por uma bicamada fosfolipídica, tem primeiro um espaço entre elas, né, preenchido normalmente por uma soluçãozinha de água e proteína, que é o espaço perinuclear. E as proteínas aqui se modificam muito, criando complexos que irão formar o poro que você está vendo aqui, ó. Perfeito? Vamos dar uma olhadinha um pouquinho mais em detalhe? Olha o que é o complexo do poro. Então dá uma olhadinha aqui, ó. Isso você está vendo aqui uma bicamada fosfolipídica. E aqui outra bicamada. Então é como se tivesse duas membranas plasmáticas, né? Mas elas se encontram meio que dobradas, olha aqui, ó. Aí existe o espaço perinuclear, que é o entre essas duas camadas, e ao invés de ter aquelas proteínas que você está acostumado a ver lá na membrana, aqui elas se agrupam, se reorganizam e criam esse complexo enorme proteico, gerando poros muito grandes. Grande tem que ser um poro grande, entre aspas, né? Amplo, porque tem que passar macromolécula. Não entendi, tio. Macromolécula, galerinha, lembra? O DNA está no núcleo. Lembra das nossas aulas de material genético? A transcrição não é a produção do RNA ribossômico, RNA transportador, RNA mensageiro. Lembra que o mensageiro vai agir no citoplasma na síntese proteica e ele é uma macromolécula. Ele não vai conseguir passar, por exemplo, ele não conseguiria passar por um canalzinho iônico, proteico, não dá nem por ajuda de proteínas de transporte, né? Então, para não ter comprometimento da integridade dessa carioteca, existem poros por onde ocorre o trânsito dessas macromoléculas. Desde enzimas que são produzidas lá no citoplasma e que vão, enzima é proteína, e que vão agir no núcleo, né, como DNA polimerase, RNA polimerase, até os próprios materiais, né, RNA mensageiro, transportador, ribossomo, o próprio ribossomo, que vão migrar para o citoplasma, ok? Bom,
Aqui você está vendo nessa figura que existe uma solução de continuidade, ó. A membrana externa, né, a camada externa dessa dupla membrana, ela vai formar uma rede de canais e dobras, que é o retículo, que a gente já viu. Como tem ribossomo aderido, é o retículo endoplasmático granuloso ou rugoso. Tá? Aqui também existem ribossomos na face externa dessa membrana, dessa carioteca. Você vai dizer, Vila produz proteína? Sim, essa face externa também funciona como aqui esse espaço perinuclear, ali dentro vai cair a proteína produzida por esses ribossomos e vai seguir o caminho. Então é como se ela estivesse sendo produzida no retículo. Eu vou te mostrar uma outra imagem legalzinha, olha só. Eu vou apagar essa que está aqui, tá? Ó, olha que legal. Aqui é o complexo do poro, perfeito? Então essa aqui, ó, é a membrana externa. E essa aqui é a membrana interna. Esse está em inglês, mas é o espaço perinuclear, que eu falei a vocês. Olha o complexo do poro atravessando, ó. Perfeito? Olha lá que legal. Essa membrana externa aqui, ó, uma projeção e uma rede de canais, que é o retículo endoplasmático granuloso, né, ou rugoso. Em inglês ali está rugoso, porque tem os ribossomos. E olha que legalzinho, ó. Aqui ele está representando o ribossomo. Olha que bonitinha essa imagem. Subunidade menor, subunidade maior colada, certo? Aí você tem aqui, ó, a fitinha do RNA mensageiro. E olha aqui dentro a proteína caindo para o interior ao invés de cair no citoplasma. É a diferença. Quando esse ribossomo está livre aqui no citoplasma, a proteína produzida vai cair no próprio citoplasma. Como está ligada essa parte de subunidade maior à membrana, a proteína cai aqui dentro e vai circular dentro do sistema tubular. Perfeito? Aqui internamente, o núcleo, aqui você vai perceber uma trama, parece uma gaze, né? Uma telinha. Isso aqui é uma lâmina. Deixa eu puxar eu um pouquinho para cima aqui. Você vê melhor. Ó, é a lâmina nuclear. É uma estrutura como o citoesqueleto, como a célula no citoplasma, abaixo da membrana plasmática, junto a ela na parte interna tem um citoesqueleto, a membrana nuclear, o envelope nuclear também tem essa traminha proteica para ajudar a dar estabilidade. Perfeito? Tranquilo? Depois nós vamos ver que tem até um retículo dentro do núcleo, mas eu comento já na leitura complementar do material. Perfeito. Agora aproveitando essa figura aqui, ó, isso que você vê aqui, ó, né, pintadinho de cruzinha clara, essa parte aqui que eu estou pintando em vermelho, é o nucleoplasma. Já esses filamentos aqui que parecem colarzinho de conta, ó, parece um rosáriozinho, um tercinho, isso aqui é o DNA celular. São os cromossomos interfásicos, aonde a compactação é menor, só é restrita a esses pequenos pontinhos que vocês veem, né? Então tem áreas esticadas e áreas compactadas. Eu vou explicar melhor isso na próxima aula, perfeito? Tranquilo até aí? Olha, tudo que eles poderiam cobrar sobre carioteca e envelope nuclear, a gente falou aqui agora. Então vamos passar para frente. Falar de quem? Vamos falar, deixa eu só controlar meu tempo, gente. Vamos falar de nucleoplasma muito rápido, nucleoplasma cariolinfa, ela é gelatinosa, semelhante ao hialoplasma, né? Apresenta uma grande concentração de proteínas ali, enzimas, RNA, nucleotídeos livres, e é devido a esses nucleotídeos livres e a presença de ácido fosfórico que esse pH do núcleo é ligeiramente ácido. Mas lembra? Ele é ácido. Qual é o caráter dele de coloração? Ele é basófilo, tá? Perfeito? É só, não tem muito o que falar. Agora, nucleolo tem sim. Perceba que você está vendo, inclusive caiu uma questão na UDESC recentemente, que foi muito curiosa, porque botaram uma foto semelhante a essa aqui, e perguntava que estrutura era essa em destaque. Só que eles não perceberam que na legenda da foto que eles colocaram do livro, falava nucleolo. E aí muito aluno esperto leu a legenda e foi na alternativa, instalou nucleolo. Mas galerinha, ó, isso que você vê aqui, ó, o bem branco, bem branco, bem branco, né, bem opaco, branco, é o quê? É o nucleoplasma. E o que aparece um pouquinho cinzinho e vai escurecendo é DNA, é cromatina. Áreas mais densas, né, mais compactadas e menos compactadas. Isso aqui é uma região que tem DNA
no miolo e recobrindo esse miolo de cadeias de DNA uma grande concentração de RNA ribossômico, produzido a partir do DNA que está, digamos, no miolo. Então imagina o seguinte, você tem cadeias de DNA e em volta vai acumulando RNA, dando essa visão. Essa região é o nucleolo verdadeiro, gente. E ele é importante porque ele vai participar da formação das subunidades do ribossomo. Então, o ribossomo vai surgir desse RNA, a partir do nucleolo, que depois se mistura com água e ribonucleoproteínas e sai daqui para o citoplasma. Perceba, ó, aqui a carioteca, você está vendo? Ó, estou circundando a carioteca. Você está vendo que tem uma lâmina, uma linha escura interna, desculpa, e uma interna, ó. Então tem uma interna e uma externa. E um espaçozinho branco é o espaço perinuclear. Isso você está vendo aqui, ó, essas pequenas falhas, né, que são perceptíveis na visão, são os poros, perfeito? E esses pontinhos que você vê escurinhos na parte externa e depois junto a esses riscos são ribossomos. Isso você está vendo aqui, ó, já é o retículo granuloso, ó. Retículo granuloso. Olha aqui como dá para ver bem os ribossomos na membrana externa e nessas linhas que estão em volta. Aqui tem um pedacinho cortado de uma mitocôndria, ó, na imagem, ó. Que está uma mitocôndriazinha, tá? Então, galerinha, a célula pode ter mais de um nucleolo. Quanto maior a atividade metabólica da célula, maior será o seu nucleolo ou mais de um. Antigamente se dizia que era só um, tá? Agora, cuidado, existe aqui, ó, falsos nucleolos. Na verdade, por que falso, Vila? Porque esses aqui são material genético de DNA só, não é nucleolo. Então, por isso que se fala muito de plasmossomo, o nucleolo verdadeiro, e cariossomo, o nucleolo falso. Cariossomo porque carioteca é a ideia sempre relacionada, né? Cário, núcleo, é a ideia relacionada com DNA e cromatina. Então, esse é o nucleolo verdadeiro, perfeito? Ok? Tranquilo? Então, pode ter mais de um nucleolo em uma célula. Bom, é importante a gente também elucidar o seguinte: isso não caiu ainda nos nossos vestibulares, mas foi descoberto, isso com a ajuda de pesquisadores brasileiros, de uma pesquisadora brasileira, tá? De uma bióloga de São Paulo, depois uma dentista estudando essa organela, né? Reforçou isso. É uma dobra da carioteca ou do envelope, mas só que agora é como para dentro, não para fora. Ó. E você está vendo aqui é o retículo, perfeito? A partir da carioteca. Aqui tem uma para dentro, ó. Então, esse aqui é chamado de retículo nucleoplasmático. Esse retículo nucleoplasmático, depois se estudou e se verificou a legenda aqui, ó, que ele é uma área que concentra cálcio. Porque o cálcio é importante no mecanismo como uma coenzima, nos mecanismos associados à duplicação do material genético, tá? Duplicação do DNA, então, e síntese do RNA. Então, por isso que existe cálcio aqui, tá? Então, mais um papel importante do cálcio desempenhado pelas nossas células, no nosso organismo. Perceba, ó, ele vai ter canais para penetrar e a estocagem dentro desse retículo nucleoplasmático. Isso aqui é leitura complementar que vocês têm na apostila, tá? Então aqui ele diz, ó, essas cascatas estão envolvidas, por exemplo, na apoptose, morte celular, na transcrição e na diferenciação celular. Perfeito? Tranquilo? Raramente cai, mas se falar que existe um retículo no núcleo que serve para estocar principalmente cálcio, verdadeiro. Também ali, né, síntese de proteína, porque você acaba tendo ribossomos aderidos também nesse retículo. Proteínas enzimáticas do próprio núcleo, tá? Então, muitas vezes produzidas no próprio núcleo. Perfeito? Tranquilo. Lembra que não é o DNA, é o RNA mensageiro produzido que vai permitir isso. Bom, então isso aqui é um extra, eu resolvi falar porque é muito importante aí, porque tem participação de universidade norte-americana e uma bióloga, né? Na verdade, a bióloga é de Minas Gerais, tá? Uma descoberta feita pela Universidade de Minas Gerais com uma norte-americana. A dentista que é de São Paulo, que aprimorou e que aprofundou essa pesquisa, acrescentando mais conhecimento a essa descoberta importante aí. Perfeito? Vamos lá? Bom, para finalizar o que eu tenho a falar de núcleo, a cromatina.
Galerinha, a cromatina nada mais é do que o material genético, tá? A nossa cromatina, né, em células humanas, é formada por 46 cadeias, filamentos. Então, a nossa cromatina é formada por 40. Então, assim, alguns autores chamam de cromatina o conjunto, alguns chamam de cromatina o fio, que na verdade é a molécula de DNA. Só que tem alguns livros que chamam o fio, que eu vou fazer aqui, ó, de cromonema, porque quer dizer filamento que se colore. Então eu posso tratar como cromatina ou cromonema, perfeito? Bom, essa cromatina, esse conjunto de DNA, ele durante o período interfásico, portanto não em divisão, tem regiões menos espiralizadas, menos enroladas e áreas mais enroladas. Tá? Emil Heitz foi o indivíduo que criou essa terminologia para regiões que se coravam mais e menos. Então ele chamou a região menos corada, por ser mais esticada, de eucromatina. E a região mais corada, por ser mais condensada, de heterocromatina. Ok? O estudo mostrou o seguinte: como isso aqui é DNA, né? Então, assim, ó, aqui é uma visão que você tem de novo, ó. Isso aqui é o nucleolo, né? E aqui você vê cromatina. Essa área mais condensada, compactada, que aparece mais, é o quê? A heterocromatina. E essa região ali que pouco você vê, ele está indicando um filamentozinho bem fininho ali, ó, tá vendo? Bem fininho aqui, fininho, tá? É a eucromatina. O que é importante entender? Depois, quando eu explicar a condensação cromossômica, né? Que é essa tela aqui, ó. Eu vou depois retomar isso na aula seguinte, tá? Então, deixa eu só apagar aqui. Ó, então, na verdade, o que, que eu tenho ali? Isso que você está vendo aqui, ó, que parece um fio, na verdade, é a dupla, né, fita que forma a molécula de DNA. Só que quanto mais distante eu estou, mais parece um fio só. Mas o importante é que você está vendo que tem uma área aqui, ó, mais esticada, né? Toda essa região que eu estou mostrando a vocês aqui, e aqui uma área mais compactada. Gente, isso aqui que está sendo usado para essa compactação e que aparece aqui, ó, isso são as histonas. São proteínas nucleares formadas por unidades que se agregam e criam aquela esfera que você está vendo ali, tá? Perfeito? As histonas, hoje se sabe cada vez mais a importância delas. Por quê? Porque elas são como se fossem o carretel aonde a linha se enrola. Essa linha quem é? Cadeia do DNA, tá? Eu tenho um monte de fio aqui para ajudar. Vamos ver o seguinte, ó. Pegar esse fiozinho aqui. Ó, então imagina o seguinte, ó. O DNA vai fazer isso aqui, ó. Tá vendo? Mas ele pode ficar enrolado numa parte e esticado em outra. Ou ele pode usar esse carretel para se compactar por total. Basicamente, existe um estado na interfase em que eu terei áreas, deixa eu limpar um pouco a imagem, áreas menos condensadas, né? Cadê? Aqui, ó. Áreas menos condensadas, aonde voltou tudo que eu não queria. Coisinha chatinha. Olha, 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 olha. Olha só, vou ter... agora não vai dar para apagar. Voltou a imagem. Deixa eu fazer o seguinte. Ah, tá. Voltei. Pronto. Ó, então o que eu quero que você entenda tá aqui, ó. Deixa eu pegar a ponteira laser, que daí não vai arriscar. Ó, isso que você está vendo aqui, ó, toda essa área que eu estou circundando pela ponteirinha laser, é DNA que tem estonas mais afastadas. Significa que esse trecho que está aqui, ó, ele é um trecho livre de compactação. Então, você lembra a dupla fita? Ela vai ter que ter uma enzima. Se eu quero ler o gene que está aqui, eu tenho que ter o quê? A enzima, lembra? RNA polimerase, a RNA polimerase, ela vai afastar uma fita da outra e vai fazer a leitura de um dos lados, transcrevendo isso em RNA mensageiro. Perfeito? Concorda comigo? Eu quero que você concorde comigo, tá? Diz assim, Vila, que essa região aqui, ó, que tá mais esticada, né? A facilidade da enzima a afastar
uma fita da outra, isso aqui é o meu timer que já deu, tá? Uma fita da outra é mais fácil para ela fazer a leitura e poder justamente o quê? Transcrever. Então, o que eu quero que você grave agora, porque eu vou retomar isso na próxima aula. A eucromatina, a área menos compactada, é a região nesta célula interfase onde os genes que estão nesse trecho estão ativos. Por que eles estão ativos, Vila? Porque ali pode ser lido pelas enzimas de transcrição, ok? Agora, imagina essa região onde o DNA está todo enrolado nas histonas. Ali não tem como a enzima achar onde começa, onde termina, onde afastar. Então não tem como ler. Então esse trecho está inativo, ok? Então, área de heterocromatina, região de gene desligado. Área de eucromatina, região de gene ligado. Primeiro, isso não é igual em todas as células que não são do mesmo grupo tecidual. Então você vai alternar as ligadas e desligadas, por isso que você pode ter os mesmos genes, todos eles em todas as células, mas as células serem diferenciadas, porque as regiões de ligação e desligação, né, as regiões ligadas e desligadas do gene por compactação da heteroeocromatina são diferentes. E isso também acaba interferindo, por exemplo, aqueles sítiozinhos de ligação que eu expliquei a vocês lá na epigenética, aonde radicais metil, acetil podem se prender e mudar o padrão. Se eu, por exemplo, aqui uma área, é uma área que estava livre para leitura. Se eu enrolo e compacto, eu inativo. Existe, então, a determinação normal da célula, mas que ainda pode sofrer interferência do meio, mas eu vou falar melhor na próxima aula, quando eu vou tratar só de cromossomos, ok? Então, isso fecha esse primeiro bloco dos componentes do núcleo e o que, né, o que eles são, e no segundo, uma parte mais importante, que é só sobre cromossomos, tá? Então, você tem bastante exercício. Gente, eu tentei tirar, mas não adianta, tem exercícios muito legais para você fazer. Como na lista vão ter só 6, essa lista que eu estou indicando é de estudos, que você pode fazer, né? Pessoal do extensivo também, tá? Apesar do extensivo ter um bloco maior de exercícios, né, do que o pessoal do terceirão, você pode fazer também se tiver um tempinho. São só 6, tá? Para ajudar. Perfeito? Então, até o nosso próximo encontro, que é a próxima aula, que é cromossomo. Valeu? Grande beijo. Tchau.